Feliz sábado. Happy Sabbath, everybody. Today I'm going to be talking about the Pathfinder Law. So, let's pray again for this sermon, please. Dear Heavenly Father, thank you for giving me this day today, and hope my words not be my own, but be yours, and help everybody really understand what I'm trying to say and not to forget it. Thank you for all that you do. In your name, amen. All right. So Selma had asked me to talk about the Pathfinder Law, and I was like, okay, I have that memorized already. That can't be too hard, right? So I went on Google and I searched up the Pathfinder Law, so I have it. And a lot of times, whenever you memorize something, you just know it by the words and you don't actually look any deeper to it. So I know that during Pathfinder, Selma will ask the Pathfinder group to go up and say the pledge, the motto, and the law. And you'll go up and you'll say it. You say what you've memorized from memory. But a lot of times it's just words that you're just repeating over and over again. I know from experience that repetition deepens impression. But in order for us to understand what we're saying, or in order for us to have that impression, we have to understand what we're saying in the first place. So, Pathfinders, y'all can say this whenever I say it. I'm going to say the Pathfinder Law. The Pathfinder Law is for me to keep the morning watch, do my honest part, care for my body, keep a level eye, walk softly in the sanctuary, keep a song in my heart, and go in God's errands. All right. So, I'm going to be talking about the first 4 laws, and my dad's going to be talking about the last few. So, keep the morning watch. What does that mean? So I started to do the research for this, and before this, I think in the back of my mind, I thought that keeping the morning watch was, okay, it's the morning, got to go look at God's creation, look outside, it's so pretty, right? No, that's not what it means. To keep the morning watch is another way of saying to do your morning devotional. It's our meditation time with God. It's a moment of quiet reflection and prayer. Our devotional time is a sacred time that we set apart from everything else in the day in order to have that connection with the Creator. And the reason why is because in the morning there's that stillness that you don't have many other times of the day. In the morning, before everyone's awake, before your brother's working out, before your sister's making food in the kitchen, before your mom's taking a shower, before any of that, there's this stillness, there's this quiet time that there's nothing. And in that time is whenever we should strive to have that moment with Christ, whenever it's quiet. We should start our day by inviting God's presence into our lives. It's a reminder that we're not alone in this journey that we have from our day-to-day lives. Can we turn our pages to Psalms chapter 5, verse 3? Say amen when you get there. Okay, I'm gonna take that as a yes. In the morning, Lord, I hear my voice. In the morning, I lay my requests before you, and before you can wait expectantly. That is what we should strive to do every day. Every morning we should have that moment with Christ, whether it's a prayer, or reading your devotional, or reading Ellen White, or reading the Bible. We should have that moment with the Lord. All right, so moving to the second part. Do your honest part. Honesty. Honesty is a core principle of our faith. It's not just telling the truth, but it's also living a life of integrity and honesty. Doing your honest part is doing what is good, even when there's no one around to see the good that you're doing. And even though there's no one to acknowledge your good deeds or good works, you're still doing it for the peace of mind and because you know that God's always there to watch you. All right, so I'm going to tell you a little story about me whenever I did something I wasn't supposed to do. At the school that I went to last year, it was a boarding school, and it was in the middle of the woods. Even though it was kind of segregated from everywhere else, there was still a lot of animals. There was cats and dogs and kittens and chickens that would just walk around the campus. And I became really close to this one cat.
Her name was Ginger, and she was so cute, and she was orange. The thing was, at school, we're not allowed to touch the animals because they're not welcomed, yet they're still there. If you feed them and if you're touching the animals, it's going to encourage them to return back to campus. And the staff doesn't want that. I didn't care. So I would always pet Ginger. I would always be around Ginger. And I wasn't supposed to because she would keep breaking into the kitchen and hopping up on like the cafeteria tables and like demanding food. So you have to take her and bring her back outside. Anyways, there was this one Saturday morning where we were eating breakfast in the cafeteria. And afterwards, me and my friend Ivana, we started walking back to the dorm. As we're walking back to the dorm room, guess who popped up? Ginger. So we walked all the way to the dorm, and I opened the door. I grabbed Ginger and brought her up the stairs into my room, a stray cat. So now she's in my room. I lay her on the ground. I'm petting her. She's so sweet. She's so cute. Me and my friend Ivana, we're doing her hair, put our church dresses on. We're getting dressed. We do her makeup, and we're just getting ready to go to church. And whenever we're about done, our assistant dean, she's downstairs, and she yells, 5 minutes, girls. So that means we have 5 minutes to leave the dorm, go to the bus, and, or else we're going to be late to go to church. So I turned to my friend Ivana. I'm like, girl, we got to get the cat out. And the only problem is I had a king-size bed, and the cat was in the middle underneath the bed. So I don't know how I'm going to get her out. So I'm like, okay, I'm going to just try to grab her. So I bend down, and I'm trying to reach whenever she's biting my hand. What? How am I supposed to get her out? So I'm like, okay, I'm going to open the door. So I open the door, look in the hallway, and see if there's anyone out there that can help. And I see my other friend, Jocelyn. I'm like, Jocelyn, get in here. So, I get her in the room, and she's like, Maggie, what did you do? What did you do, Maggie? So I'm like, look under my bed. So, she looks under the bed, and she sees Ginger. And she's like, no, Maggie, this one's on you. You're going to figure this out yourself. I got to go. So she leaves, and I'm like, oh, my goodness. Ivana, you're my last hope. We gotta figure something out. And she's like, I'll distract her, but you're going to figure everything out yourself because I'm not going to get in trouble for this. And I'm like, man, what kind of friends are these? So I figure something out. I'm allergic to cats, by the way. So, but I really like this one. This one's really nice sometimes. So I grab a shirt. I wrap my hand around it. I go under, and I slide the cat out from under the bed with the shirt on me. And she's biting me. She's clawing at me. So then I just get her, and I shake her a little bit so she calms down. Now she's, all loose. So I get her, and I walk to the stairs. And the stairs are a straight shot to the door. So I peek over the corner. I see, okay, the dean's at the door, but she's not facing the stairs. She's looking the other way. So I'm like, all right, so I'm gonna figure something out. My friend is talking to her, so she's not seeing the stairs. So I run down the stairs, and I put Ginger on the floor, and I'm like, oh, hey, what's good? And she looks at me, and she looks at the cat, and she's like, Maggie, did you bring the cat inside? And I'm like, I'm gonna be late to the bus. So I just start running. I run to the bus, and me and my friend were giggling and laughing, and then we get on the bus, and everyone saw, and everyone's laughing, and I thought I was so cool. Until after church, I got back, and the dean was like, Maggie, we need to have a talk. That was not so good. And I got in trouble, and many times that's what happens whenever we don't do what is right. Whenever we don't do what is honest. And that was not the first time I brought the cat inside. And also, whenever I am around cats, my face swells. So it's kind of hard to hide the fact that I was with the cat. So that's why we should do what's right. We should be trustworthy in all that we do. We should show kindness and compassion to others. It's about being the kind of person that God created you to be and fulfilling your responsibilities with diligence and sincerity. Proverbs 11, verse 3 reminds us that integrity of the upright guides them the same way that God guides us if we strive to be upright and do our honest part. Whew, I'm out of breath. Okay. 1 Corinthians 10 tells us, whatsoever you do, whatsoever you eat or drink, do it for the glory of God. So regardless of what it is, if we're eating, we should not eat junk food.
I'm guilty of that. If we're drinking, we should not be drinking soda and other things, because that's also not for the glory of God. Our bodies are temples of the Holy Spirit. So why would we want to put anything inside of it that's going to damage or hurt us? God wants us to take care of our bodies. This not only means nourishing our bodies and exercising, but it also means maintaining our physical and mental health. So how do we do that? Endorphins are chemical hormones that our body releases whenever we exercise. Many people call these chemicals feel-good chemicals because they make you feel good. And they put you in a positive state of mind. But that's not all. If you also have a well-balanced diet, it can help us think clearly, feel more alert, improve concentration, attention, and your overall mood. It's crazy how God plans this all and he makes it all connect with one another. To keep a level eye means to maintain a balanced perspective. It's not about letting worldly distractions, envy, materialistic things, the music that we're listening to, the movies we're watching, things of this world. We shouldn't let that stuff get inside of our head. Instead, we should focus on what truly matters in life, which is our relationship with God, our family, our friends, and our service to others. Jesus reminds us in Matthew 6:33, "But seek first his kingdom and righteousness, and all these things will be given to you as well." In conclusion, these 4 principles, keeping the morning watch, doing your honest part, caring for your body, and keeping a level eye, are not just guidelines for living, but they're the keys to living a life that reflects the faith and the values by incorporating these principles into our daily lives. By incorporating these principles into our daily lives, we can draw closer to God, make a positive impact on those around us, and find true fulfillment in our journey of faith. So, with that, let's pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for helping me give this sermon and talk what I wanted to say. Thank you for all that you do, Lord. In your name, amen. Amen. So my dad's going to come out now. Bye, guys. Sábado, os desbravadores achavam que já tinha terminado o culto e já estavam se arrumando para ir embora, né? E agora fiquei aqui numa situação mais complicada, porque já criou uma expectativa nas crianças de querer ir embora. Falei assim, rapaz, agora vem o pai da Meg e vai falar tudo isso aí de novo, que a gente já sabe. Eu acho que nós não vamos demorar muito. E eu queria explicar algumas coisas para vocês que ainda não entenderam tudo o que a Meg falou. Vou explicar mais ou menos o que está acontecendo. A Meg está falando sobre... Hoje a gente está falando sobre a lei dos desbravadores. E a Meg falou sobre as 4 primeiras partes da lei dos desbravadores. E eu fiquei com a incumbência... Obrigado, Selma, pelo convite. Uma vez desbravador, sempre desbravador, né? E eu fiquei com a incumbência de falar da segunda parte da lei dos desbravadores. Mas eu não quero me estender muito, porque vocês já tiveram um pouco da parte da Meg aqui, então eu não vou falar muito sobre as 4 últimas partes da lei dos desbravadores. Mas eu vou falar com vocês sobre a última parte da lei dos desbravadores. Eu queria pedir para o Marquinho colocar para mim... Em inglês é Go on God's errand. Para mim é mais fácil entender isso em português, que é ir aonde Deus mandar. Que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Se a gente sabe se nós sabemos as coisas que nós vamos fazer, e se a gente sabe que a gente tem que fazer do jeito que Deus quer, então fica mais fácil. E entre as coisas que aconteceram para esse sábado, a Selma sugeriu que o título do sermão fosse, a próxima linha, Go with Jesus. Então, se é para nós irmos com Jesus, nós temos que ir aonde Deus mandar. E é assim que é bom para a gente fazer a cada dia da nossa vida, cada atitude da nossa vida, a gente fazer as coisas do jeito que Deus quer,
E para isso a gente tem que ir com Deus. Então o título do sermão é Ir aonde Deus mandar. Antes de eu falar um pouquinho mais com vocês, e claro que esse sermão é também destinado às crianças. Quem sabe o que é isso? Os Pathfinders sabem, né? Os adultos sabem o que é isso? Bom, eu sei o que é isso, mas eu vou falar para você. Eu sei o que é isso, mas eu não sei o que é a função de nenhum desses botões. E para vocês que não sabem o que é isso aqui ainda, isso aqui é o quê? É um controle de videogame. Já sabe até a marca, isso aí para mim já... Mas as crianças passam um tempão jogando videogame usando esse controle. Mas vamos para o mais fácil. Isso aqui vocês vão saber, né? O que é isso aqui? Remote, right? Remote control. E isso aqui também é um control, right? Um control serve para controlar. Hoje em dia, as coisas são fáceis para mudar na televisão, porque a gente só aperta um botão e a gente pode escolher as coisas que nós queremos assistir. Mas talvez vocês não saibam ainda, mas antes desse controle remoto da televisão, que é o atual, existia um outro controle remoto. Vocês sabem qual que é? Pode pôr aí, Marquinhos. Esse era o controle remoto que a gente tinha antigamente. E era interessante que naquela época, desse controle remoto, às vezes os pais ou os irmãos mais velhos, e eu tenho certeza que vocês vão se lembrar disso. O pai ou o irmão mais velho falava assim, vamos ver quem consegue levantar mais rápido para trocar o canal? E aí, então, vamos contar até 3. Aí, quando ele contava até 3, aí fazia assim, 1, 2 e... O pai só ameaçava de ir, e o filho ia correndo lá e ia mudar o canal. E falava assim, ganhei. E o pai ficava satisfeito sentado no sofá. Alguém lembra dessa situação? Eu me lembro muito bem. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pensando nisso que eu acabei de falar para vocês. Esse menino está no controle? Não, né? Quem está no controle? Ok. Outra pergunta para vocês. Quando vocês estão brincando com isso aqui, apertando o botão para lá e para cá, vocês estão no controle da televisão? Vocês estão no controle da programação? Vocês acham que vocês estão no controle? Ou no controle do videogame? Vocês acham que quando vocês estão usando isso aqui, vocês estão realmente no controle? Está no controle? Se você está no controle, todas as vezes que você usa isso aqui, você ganha? Não ganha. Você não disse que estava no controle? Nem sempre, quando você usa o controle, é você que está no controle. E nós precisamos entender isso, porque na nossa vida, nós temos duas opções. Ou colocar a nossa vida, ou o controle na nossa vida, nas mãos de Deus, ou a gente vai tentar controlar isso por nós mesmos. Eu quero convidar vocês para ler a Bíblia, mas antes de ler, deixa eu fazer uma oração. Senhor bom Deus, quero te pedir que o Senhor continue conosco nesse sermão, nesse serviço, que o teu nome possa ser exaltado, louvado, e que a gente possa aprender um pouco mais do seu amor por nós. Fique conosco, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Coisa que eu vou falar para vocês, antes de nós lermos a passagem da Bíblia, é assim. Nós temos que saber quem é que está no controle da nossa vida. Porque no final da história, uma das duas partes vai assumir o controle total. Ou é Deus, ou não é Deus. E é muito fácil
para a gente saber quem é que vai ganhar. E é importante a gente saber, porque assim, hoje em dia, quando alguém coloca alguma coisa no Instagram ou em qualquer serviço de rede social, quando você põe uma coisa lá, whenever you post something over there, e as pessoas gostam, você fica feliz com você, porque as pessoas deram um like, right? Mas quando você põe uma coisa que as pessoas não gostam, você não fica feliz com você. Mas quando você faz uma coisa que Deus quer, ainda que as pessoas não gostem, mas você vai gostar de você, porque você está colocando a sua vida nas mãos de Deus, e Deus está tendo o controle da sua vida. Paulo está vivendo uma situação, na história que a gente vai ler agora aqui, está vivendo uma situação mais ou menos parecida. E a gente vai abrir agora no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 12, que está aí. Quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo escreveu essa parte aqui, essa carta aos Filipenses, de dentro da cadeia, de dentro da prisão. E ele foi preso porque ele tinha escolhido fazer parte das coisas de Deus. E uma coisa que às vezes eu fico pensando, eu lembro na época que eu era adolescente, já faz um tempinho, eu às vezes me sentia um pouco frustrado porque eu queria fazer alguma coisa, mas os meus pais não me deixavam. E eu me sentia um pouco aprisionado, como se eu estivesse numa prisão. E eu sei que essa situação vai passando de tempo em tempo para os adolescentes. Porque às vezes, principalmente os adolescentes, os jovens, eu me lembro da minha época, nós queríamos andar com algum tipo de pessoa e os nossos pais, com esse daí, você não vai. E isso me deixava frustrado. Ou, esse tipo de música, a gente não escuta aqui em casa. Ou, nesse aniversário dessa pessoa, você não vai. Mas isso só acontecia antigamente, hoje em dia não acontece mais com os jovens, né? Acontece, né? Os problemas são os mesmos. As artimanhas de Satanás são sempre as mesmas. Mas a gente tem que entender que às vezes nem sempre são as coisas que nós não queremos fazer que nos proíbem, que nos colocam, a gente sente que nós estamos numa prisão. Mas às vezes são as coisas que nós não queremos fazer e os nossos pais insistem que a gente faça. Você precisa praticar música, você precisa praticar instrumento, você precisa praticar piano, você precisa ir lá na igreja, na escola sabatina, você precisa fazer parte da orquestra, você precisa fazer parte dos desbravadores. E às vezes a gente fica pensando, eu queria ter o controle da minha vida para poder falar, eu não vejo a hora de crescer, casar e fazer as coisas que eu quiser, porque quando eu crescer, eu vou fazer só o que eu quero. Quem que pensava isso quando era jovem? Vocês acham que quando vocês casam, quando vocês ficam adultos, vocês vão fazer só o que vocês querem? Pergunta para esses daí que já passaram dessa fase, se é assim que acontece. Muitas vezes nós queremos e lutamos para tentar conseguir uma coisa, mas nem tudo acontece do jeito que a gente quer. E é assim que é. E o que está acontecendo com Paulo nessa passagem aí, ele está explicando para a gente como nós devemos lidar com situações que são odds, situações que são frustrantes para cada um de nós. E se a gente acompanhar a situação de Paulo,
nós vamos conseguir tirar bastante lições disso daqui. Porque quando nós nos sentimos presos numa situação que nós não conseguimos resolver, isso aí é só uma prisão na mente. Mas no caso de Paulo estava na prisão de verdade, the real prison. E a situação de Paulo era ainda um pouquinho mais complicada do que o que a gente pode imaginar. Por quê? Paulo estava escrevendo essa carta ao povo de Filipe, aos filipenses. Mas lá em Filipe, que está em Atos capítulo 16, aconteceu um episódio que é bem conhecido de vocês. Paulo estava pregando e falando do evangelho, e Paulo naquela época era como se fosse um super-hero, sabe? Assim, tipo, ele fazia coisas incríveis. E ele pregando o evangelho na cidade, fundando igrejas, as pessoas se convertiam, as pessoas aceitavam a Jesus, as pessoas mudavam de vida, as pessoas se aproximavam um dos outros. Paulo, aonde ele passava, ele influenciava e mudava a situação, porque ele ia em nome de Deus, ele ia em nome de Jesus. Go with Jesus. E na cidade de Filipe, havia uma mulher que a Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhações. E ela ficava indo atrás de Paulo e Silas, e ficava falando, não, porque esses são os servos de Deus, esses daí são homens de Deus, mas isso não era da parte de Deus. Então, quando Paulo percebeu que essa mulher estava atormentando o trabalho dele, ele fez uma oração e pediu para Deus tirar esse espírito dessa mulher. E essa mulher perdeu esse dom de adivinhações. O que aconteceu? Os donos dessa mulher, ou os patrões, de bosses, eles perderam a fonte de renda. E eles ficaram muito bravos e foram falar com as autoridades da cidade. E as autoridades foram lá e prenderam Paulo e Silas e colocaram Paulo e Silas na prisão, lá em Filipe. Porém, quando ele foi para a prisão lá, ele começou a cantar, ele e Silas e os seus amigos começaram a cantar. E quando foi meia-noite, aconteceu um terremoto na cidade, na prisão, quebrou as paredes, quebrou o teto, rachou tudo e quebrou inclusive as correntes. E Paulo ficou livre. E eu vou falar uma coisa para vocês, principalmente para os jovens. Se vocês estão passando por uma situação que vocês acham que está difícil e que vocês não estão gostando, cante, busque a Deus, louve a Deus, porque Deus tem poder para quebrar as nossas cadeias. Amém? Mas isso foi antes. Paulo, vocês estão me ouvindo? Paulo, daquela época, é a mesma pessoa, mas a situação agora é outra. Porque Paulo está na cadeia e já faz um tempo que ele está ali. E as coisas não mudam, a situação não muda. Então Paulo, se fosse um de nós, né? Se fosse no meu caso, já ia ficar impaciente. Por que tantas coisas aconteceram lá no passado e agora as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer? Mas o que Paulo está ensinando para a gente é que a situação não precisa estar confortável para a gente, para nós louvarmos a Deus.
Nós podemos louvar a Deus mesmo quando o seu pai fala que você tem que ir para os desbravadores. Nós podemos louvar a Deus mesmo quando os seus pais forçam vocês para vocês virem tocar na orquestra. A gente pode louvar a Deus mesmo quando o seu pai fala assim: vocês não vão nesse aniversário, você não vai andar com esse seu amigo. Você pode louvar a Deus mesmo quando você não se sente numa situação confortável. Porque nós, quando somos cristãos, nós entendemos que não precisamos louvar a Deus só quando as coisas estão bem, mas fazer parte da nossa vida, andar com Jesus a cada momento, ainda que a nossa situação não seja favorável para a nossa consciência, para aquilo que a gente quer. E Paulo, ainda estando nessa situação, ele nos ensina o seguinte, no verso seguinte, o verso 13. E olha que interessante isso. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretória e de todos os demais. Tem um detalhe aqui que a gente tem que prestar atenção, nós temos que prestar atenção. Que aqui fala assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo, nas minhas correntes em Cristo. Paulo não foi obrigado a seguir a Jesus, mas ele se colocou à disposição de Deus para fazer o trabalho de Deus, para ir aonde Deus mandou ele ir. E isso fez com que ele passasse por diversas situações. E Paulo está entendendo nisso é que ele está preso em Cristo. E ainda que ele esteja preso nas cadeias desse mundo, ele ainda é um homem livre. Amém? Ainda que nós estejamos aqui presos nesse mundo, com as coisas que a gente não gosta, às vezes nós passamos por situações que nós não queremos passar. Os pais, os filhos, os avós, todos nós enfrentamos situações que nós não nos sentimos confortáveis. Mas mesmo assim, a gente tem que entender que essas coisas precisam nos ajudarmos a estarmos mais perto de Jesus. E agora aqui eu queria ler a última parte. É que está no verso 18. O próximo slide. Que diz assim. Bom, antes de eu ler aqui, eu quero explicar. Paulo está narrando para as pessoas de Filipe o que está acontecendo com a situação dele. Que ele está preso, já faz um tempo que está preso, e as coisas não mudam e tudo. Mas, ainda que as coisas não mudem, ele diz aqui, mas o que importa? O que importa? O que importa na nossa vida, apesar de estarmos passando por situações difíceis? O que realmente importa para a nossa vida? Conquanto que Cristo, aqui onde está, mas o que importa? Uma vez que Cristo, de todo modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Ainda que nós passamos por uma situação difícil, nós temos a opção de nos regozijar, estarmos felizes, estarmos satisfeitos com essa situação. Porque isso é uma escolha. This is one choice. E a nossa vida são feitas de escolhas. E eu quero explicar para vocês, jovens, estou falando com vocês, mas também estou falando para mim. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Vocês que são jovens, vocês precisam entender que Satanás, ele é muito astuto. E ele faz com que little choices that we make today, is going to interfere in our future. So, he's going to put something in our life to make easy for us to decide, for us to make a choice. Às vezes pode uma companhia,
Who are you walking with? Quem são os seus amigos? Pequenas escolhas, little choices. Marquinhos, você pode mudar? Choice. Pequenas escolhas. Que música que você gosta de ouvir? Às vezes Satanás fala assim, não, é só uma música, não tem problema. Ou, é só um filme, não tem problema. Mas saiba que as escolhas que nós fazemos hoje, the choice we make today, is going to be the chain that is going to tie it up in the future. Because it all starts with choice. But after choice, what happened? It came as the habit. First, it was just a little choice. And after the choice, it came as the habit. You did once, now you feel okay to do the second time. You went with your friend in some place, you didn't feel bad at all. So why not do it again? Quando tudo começa bem pouquinho, Satanás não é bobo. Ele faz as coisas ficarem fáceis para nós escolhermos as coisas que nos encantam, que fica fácil para a gente. E tudo começa com isso. Primeiro é o choice, e depois vem o habit, e aí depois do habit vem uma outra coisa. Automatic. Primeiro era só um choice. Depois do habit, agora é automatic. Antes, para você falar ruim com alguém, falar feio com alguém, falar bravo com alguém, você tinha que falar pensando o que você ia falar. Ou, se você queria rejeitar alguém antes, se você queria falar de forma estúpida ou uma mentira, né? Vai falar, não, eu vou falar uma mentira só para eu poder ir naquele lugar. É só uma mentira. Just a white lie. It's a little thing. And then was the first choice. Aí depois, não, passou aquela vez, não deu problema, eu posso fazer outra vez. E aí vira um habit. E depois do habit, the next, it turns automatic. The choices that we do today can be the chain is going to tie up in us in the future. E depois disso, depois do automatic, aí vem o que se torna a nossa identidade. Você sabe, e vocês percebam que aqui os links vão ficando cada vez maiores. Porque isso aí vai fazendo parte da nossa vida. Você sabe quando vocês vão fazer alguma coisa, ou vocês veem alguma coisa e vocês falam assim, isso é a cara do fulano. Isso é a cara do ciclano. Porque isso já faz parte da identidade daquela pessoa. Isso faz parte da sua identidade. Tudo começou com uma pequena escolha. E a corrente foi se formando. Primeiro foi escolha, depois foi habit, automatic, and then became your identity. And the next step is nature. Now is nature. It's good for you. You don't feel comfortable. It's part of your life. You can do it as many times as you need. It's not going to bother you. Você pode fazer o que você quiser, porque já faz parte da sua natureza. Brena, você pode vir aqui para me ajudar um pouquinho? Nós precisamos tomar cuidado como as coisas começam. Pode vir aqui. Você empresta seu braço um pouquinho? Can I have your arm? Because stay right here, okay? Don't leave. Because it all started with a little choice. First was a little choice, and then became a habit, and then it became automatic, then became your identity, and now is nature.
And then, that's what the devil does to us. He chains us. And then, once devil chains us, he can guide us for whenever he wants to go. Just come with me now. Because at the beginning, you didn't know there was just a little choice. You didn't know it's not going to hurt you. But then the choice became a habit, and then becomes automatic. Now it's part of your identity, and now it's part of your nature. So whenever devil wants you to go, he's going to be carrying you whenever he wants you to go. And then if you one day want to stop, you're going to stop and say, no, I don't want to do this anymore. And try to go to follow Jesus. Try to go over there, and they'll say, no, it's not going to be easy. It's going to hurt you if you go there. You have to stay with me. Because now you understand that your little choice becoming a chain. If I had come with a chain at the beginning, he would be scared and he's going to go run away. Mas tudo começou com uma pequena escolha. Tudo começou com uma pequena escolha. E essas escolhas são as coisas que vão levar a gente para a nossa decisão no futuro. Satanás não está para brincadeira. Ele quer pegar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos desbravadores, são parte da nossa família. Nós temos que cuidar de cada um deles para que eles não caiam daqui, eles não saiam daqui. Às vezes, quando o pai fala, vamos lá na igreja, vamos fazer parte da orquestra, fazer parte dos desbravadores, porque os seus pais sabem que se você não vier para cá, Satanás tem um plano para você. Porque do mesmo jeito que o seu pai e sua mãe sabe que você tem talento para fazer as coisas para Deus, o inimigo também sabe. E ele fica pensando, eu não posso perder esse menino, eu não posso perder esse jovem, eu não posso perder porque eu posso fazer muitas coisas e estragar muitas vidas aí fora com essa pessoa. E então ele começa com pequenas escolhas, até que a pessoa fica chained. Mas eu vou falar uma coisa para você. I'm going to tell you something. Devil, he uses chain to tie up people. But God, the Bible says God does not force you to do anything. God is knocking in your heart. If you open, He's going to give you the eternal life. So, meanwhile, devil uses chain, God uses connection. God uses connection. Come over here. How you use your hands when you're going to pray? Okay, can you do like this? All right. Whenever you're going to pray, you make this to tie your hand to connect yourself with God, to connect yourself with Jesus, okay? Lucas, can you come over here? Because, like I said, devil uses chain, but God, He uses connection. Can you stay over here? Can you put your arm over here? Like this, and do the same thing? Yeah. See, if you get two kids connecting with God, they can reach somebody else. All right? So I need another volunteer. Okay, so everybody's going to have a chance. Just come over. Luigi. Put your hand over here. Connect yourself with him. Connect over here. So now you see, we got those three kids connected with God and connected to themselves. So without losing your hand, try to move out of them. You guys don't move. Try to leave. See, now you have like two guys connecting with God, holding the other one. They're trying to escape. But because Jesus is connecting them, they're not going to leave from the church. Amen? Amen?
So who else wants to be part of this team over here? Who else wants to be connected with God? So I want you guys not to come over here, but just stand up. Stand up. Everybody that wants to stay connected with God, I want you guys to stand up. Because now I want Thais to sing one song. And you're going to feel, I want you guys to give hands to each other. Be connected. Be connected. Be connected. Because we are connected with Jesus. And this is going to make the difference in our life. I got a microphone over there. So, and whenever she is singing the song, I want you to understand, in Jesus' name, we're going to break all the chains that is starting you up in something that you should not do. Se vocês gostam de fazer uma coisa que não agrada a Deus, hoje é o dia que Deus está querendo quebrar as correntes que estão te amarrando. Hoje é o dia que a gente pode colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque Jesus é que tem poder, e existe poder no nome de Jesus, para que nós possamos fazer o que é impossível para a gente. E se vocês nesse momento acharem que vocês querem fazer parte desse time e estar conectado com eles, vocês também podem ficar em pé. Os pais dessas crianças que quiserem fazer parte desse link, desse connection, pode vir para cá, porque hoje é um dia que a gente vai quebrar as cadeias. Amém? Stay right here. I'll be part of your team. Para ver aquele homem galileu, não havia explicação para carpinteiro ter tanto louvor na multidão. Em seus olhos há poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Há poder no nome do Senhor. Desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor, no doce nome de Jesus. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no
Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pela conexão que o Senhor faz com as suas criaturas através dela e pela proposta que o Senhor tem para a igreja de que nos ajudemos mutuamente na nossa caminhada. Nós não temos poder em nós mesmos para quebrar as correntes na qual fomos ligados pelos estratagemas do inimigo, por suas sugestões, por suas tentações, mas há poder no nome de Jesus para quebrar estas correntes e para estabelecer novas conexões contigo e com o teu corpo na terra, os nossos irmãos aqui. E neste símbolo aqui formado nesta manhã, com parte daquilo que mais nos importa na igreja, que são os nossos filhos, são aqueles que o Senhor confiou aos nossos cuidados. Nós pedimos que uma porção do Teu Espírito seja derramada sobre estes jovens e sobre suas famílias. Que eles tenham coragem de fazer o que é certo, mesmo quando eles são a minoria. Que eles tenham coragem de ser bons, mesmo quando a maioria prefere dar uma de bad boy. Que eles tenham coragem de andar nos caminhos da Tua verdade, da Tua justiça, ainda que eles se sintam sós, mas que eles com os olhos da fé possam reconhecer o aplauso dos anjos e do céu, quando eles trilharem o caminho da Tua vontade, indo com Jesus aonde quer que for. Essa é a lei que nós perseguimos obedecer, isso faz parte dos nossos votos, ir aonde Deus mandar, e nós só vamos onde Deus mandar, na companhia de Jesus Cristo. Então ouve nossa prece, despeça-nos com a Tua paz e usa-nos ainda neste sábado para a glória do Teu nome. Oramos agradecidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.